Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre contigo. Graças a Deus e louvado seja Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede. Tema de hoje, irmãos, que é uma pergunta como sempre, ou quase sempre. Jesus ou Barrabás? Jesus ou Barrabás? Qual teria sido a sua escolha naquela época? Vamos analisar as Escrituras. Evangelho conforme escreveu Marcos. Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15. Louvado seja Deus. A partir do versículo 1. E logo ao amanhecer, os principais sacerdotes, com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho. E amarrando Jesus o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele respondeu e disse: Tu o disse, tu disseste. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa costumava soltar-lhes um preso qualquer que lhes pedissem, e havia um chamado Barrabás, que preso com os outros amotinadores, tinha no motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. Versículo 9. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? E Pilatos lhe respondeu, dizendo: Não, versículo 10. Porque ele bem sabia que por inveja os principais sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. Versículo 12. E Pilatos respondendo, lhes disse outra vez: Que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse: Mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: Crucifica-o! Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e, açoitado Jesus, o entregou para ser crucificado. Até aqui, amém? Marcos, Evangelho conforme escreveu Marcos, capítulo 15, versículo do 1 até o 15. Jesus ou Barrabás? Crucifica-o. Está escrito duas vezes aqui: crucifica-o. Homem acusado de assassinato. E o que o Senhor fez para merecer tal castigo? O que é ser um cristão? Não é só uma palavra bonita. Será que é algo que só nos dá status? O que é ser cristão? O que faz uma pessoa um cristão? Quais as qualidades de um cristão? Cristão significa seguidor de Cristo. Um cristão é uma pessoa que ama Jesus, que aceitou como Senhor e Salvador da sua vida. Um cristão que obedece e observa os mandamentos.
Um verdadeiro cristão, ele segue a Jesus de todo o coração. Não segue a Jesus apenas por tradição, por obrigação. Os seguidores de Jesus foram chamados pela primeira vez cristãos em uma cidade chamada Antioquia, que está lá em Atos capítulo 11, versículo 25. Cristão. Este nome pejorativo naquela altura ficou popular e se tornou oficial dos seguidores do Senhor Jesus Cristo. Cristão. Cristão significa discípulo. Cristão significa imitador de Cristo. Os cristãos acreditam que Jesus Cristo é o Cristo prometido e o Salvador do mundo. Mateus 16,15. Ele veio ao mundo para nos salvar, para pagar pelo preço de nossos pecados, pecados esses que nos afastavam de Deus e continuam afastando até hoje, por causa de nós, não por causa dele. O Cristo que assumiu o nosso lugar morrendo na cruz e que graças a Deus ressuscitou. Agora todos que se arrependem dos seus pecados e aceitam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador podem viver uma vida nova com Ele. Pode se aproximar de Deus com a remissão dos pecados. O Senhor Jesus, Ele liberta da condenação e da morte por conta dos pecados. Um cristão, ele segue a Jesus. Um cristão, ele tenta se tornar parecido com o Senhor Jesus, obedecendo seus mandamentos e tentando agir e viver como ele viveu. Efésios 5, 1 e 2. E esse é um grande desafio. E Deus nos ajuda através do Espírito Santo, que mora dentro de um cristão. O Espírito Santo que mora dentro de um cristão. O Espírito Santo que corrige, o Espírito Santo que ensina, o Espírito Santo que nos ajuda a viver parecido com Cristo. E aqui, lendo este episódio, uma indignação nos salta aos olhos. Por que a multidão escolheu Barrabás, ao invés de ter escolhido ao Senhor Jesus, para que fosse solto e não crucificado? Essa mesma multidão aqui, que havia presenciado o Senhor fazer milagres, o mesmo que comeu peixe e pão, agora deseja que ele seja castigado. E o que poderia ter mudado? O que mudou para inverter a situação? Há de se considerar que a multidão foi influenciada pelos sacerdotes. E aqui que está o problema. Muitos que são facilmente influenciados. Muitos que não têm opinião própria. E quando ela tem, a opinião dela é baseada em conceito e contexto equivocado. Está escrito: porque bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram, ou seja, influenciaram para que a multidão clamasse para que Barrabás fosse solto e o Senhor crucificado. A multidão, além de ser influenciada, a multidão não queria mudar sua condição. Por quê? Porque ela não queria ser afrontada. Por quê? Porque Jesus Cristo, nosso Senhor, ele confrontava os mestres daquela época. Cristo não deixava as coisas como estavam. Se tivesse algo errado, ou se alguém tivesse errado, ele confrontava quem quer que fosse, fazendo com que essas pessoas refletissem sobre a forma de agir e falar da forma correta. É o que pode se verificar, irmãos, em Mateus capítulo 23, versículo 27. Mateus 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Aqui é o Senhor Jesus falando, viu? Não sou eu que estou falando aqui. Quer dizer, sou eu que estou falando, mas não foi eu que escrevi. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos,
mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Versículo 28. Assim também vós, exteriormente, pareceis, só parece justo aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Palavra do Senhor. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificai o sepulcro dos profetas e adornai os monumentos dos justos. Foi o Senhor Jesus aqui, irmão, que falou isso aqui. Está escrito. Tem como fugir dessa verdade. Confrontando ali os mestres daquela época e todos que andavam de forma errada. Outro ponto relevante é o de que Barrabás não incomodava ninguém. É isso que a maioria esmagadora não quer que aconteça, porque ela não quer ser incomodada. Será que parece com os dias de hoje? Será que quando o Espírito Santo usa o pregador para apontar os pecados, você se incomoda? Será? Será que você é um daquele ou daquela que diz: quem não tem pecado atire a primeira pedra? A gente ouve muito isso. Sabe o que alguém está querendo dizer com essa fala decorada sem contexto? Deixe-me pecar em paz. Você não tem nada a ver com a minha vida. Cuida da sua e cuida da minha. É isso que a pessoa diz, está querendo dizer. É esse o significado que era oculto e que ninguém denuncia. Coisas que têm que ser faladas. Você acha que eu estou errado falando isso? Eu provo na Bíblia que eu estou certo. Efésios 5:11. E não comuniquei com as obras infrutuosas das trevas. Não concorde com as obras infrutuosas das trevas. Antes, condenai-as. É o que nós estamos fazendo aqui agora. E ter ouvidos ouça. Barrabás, entre aspas, era o cara legal. Barrabás, por exemplo, entre aspas, era um pregador abençoado. Não confrontava as outras pessoas, ou seja, não incomodava ninguém, não confrontava ninguém. Barrabás não perguntou para ninguém de onde vinha o dinheiro de cada um. Pouco importava. Barrabás não pediu para que a multidão tomasse a cruz e o seguisse. Ou seja, Barrabás não incomodou ninguém. Por quê? Porque ele era um cara legal. Barrabás não pediu para o povo amar o próximo. Senhor Jesus Cristo, porém, a todo instante, ele exigia algo da multidão, fazendo com que cada um olhasse para si mesmo, para dentro de si, procurando ser uma pessoa melhor, um mestre melhor, um pai melhor, uma mãe melhor. Mudar a si mesmo e as suas atitudes, que não era algo simples de fazer. Por quê? Porque é mais fácil permanecer tal como estavam, como muitas pessoas. É melhor permanecer do jeito que está, do que ter trabalho em mudar. Talvez realmente fosse mais fácil o camelo passar no buraco da agulha. Vemos aqui, irmãos, entre aspas, alguns motivos de a multidão não ter reconhecido o Senhor Jesus Cristo como sendo o Messias. O povo não viu em Cristo o líder político que eles esperavam, que eles queriam. Não distinguiam nele a capacidade que ansiavam de um grande guia. Não era aquilo que eles queriam, que eles imaginavam. O Senhor Jesus havia nascido de uma estrebaria e não tinha aparência ou porte que chamasse a atenção. É o que muita gente quer até hoje, aparência. O pai do Senhor Jesus era carpinteiro. O seu árduo ministério, pessoas ajudaram a sustentá-lo. E ele se apresentou à multidão em um jumento. Não foi na Ferrari nem na BMW branca, não, com um banco de couro. Tem muita gente que só dá valor ao status.
Cristo também não trouxe a guerra que muitos queriam e esperavam. Mas Jesus Cristo trouxe o amor, que era desconhecido e impraticável naquela época. E por que não dizer hoje em dia também por maioria? Zacarias 9:9: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo Salvador, pobre e montado num jumento. Olha a escritura, se cumpriu. João 15:12: O meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Mas com essas palavras o Senhor Jesus Cristo confrontava os mestres da lei e os fariseus, que ele chamou de hipócritas. Será, irmãos, que nós não estamos nos comportando como a multidão e escolhendo Barrabás? Será? Será, meu irmão, minha irmã? Ou eu também, que não estamos negando ao Salvador com a forma que nós falamos, que nós pronunciamos palavras? Será que nós não estamos negando a Jesus também? Será que nós não estamos ali aos pés da cruz, empunhando o martelo que rasgará o cordeiro com mais um cravo devido às nossas atitudes? Mais um prego? Será? A nossa própria mão? Pedro, o apóstolo, ele negou ao Senhor Jesus 3 vezes. Só que ele se arrependeu e nunca mais negou. E morreu por amor a Cristo. Quantas vezes temos negado ao Senhor Jesus diariamente? Você ama o Senhor Jesus? Ninguém vai dizer que não. Só que aí eu faço outra pergunta. Você ama a palavra de Deus? Você diz que ama Jesus e não gosta do momento da palavra de Deus. Não gosta de ler a Bíblia. Então está negando o Senhor. Porque Ele é a palavra. Uma maioria de igrejas que tem seus cultos de 2 horas, 3 horas. E deixam um pouco mais de 15 minutos para o momento de refletir na gloriosa palavra do Senhor. A palavra que cura, salva e liberta. Há quem diga que os meus vídeos aqui no nosso canal são muito demorados. Tá certo então. O tempo deles é tão precioso que não sobra nada para Deus. Você acha que tá certo isso aí? É triste, né, irmãos? Triste. Parece absurdo para você o povo ter escolhido Barrabás. Às vezes a gente assiste aquele filme no final do ano, no Natal, e chora, né? Achando um absurdo. Olhe para você mesmo. Lembre-se, irmãos, um dos atributos de Deus. Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas, inclusive o tempo que alguns de nós não querem ceder. Alguns poucos minutinhos do seu precioso tempo. E ainda quer ir para o céu. Eu sei qual o céu que é. Misericórdia, né? Eu sei que você está falando isso aí. Lembrei do que o Senhor Jesus Cristo disse. Podemos pecar até através de pensamentos. Resumindo, irmãos, toda vez que eu peco de forma consciente, eu nego ao Senhor Jesus. Hebreus capítulo 10, 26. O pecado consciente. Já não há mais sacrifício para o pecado cometido de propósito e premeditadamente. Significa isso? Negando ao Senhor Jesus, escolhendo Barrabás. Filhinhos, não pequeis. O apóstolo João escreveu. Não pequeis. Esse é o meu conselho, filhinhos. Filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, tende por advogado o Senhor Jesus, o justo. O que significa? Não é para eu pecar toda hora, apoiado que Ele vai me perdoar sempre. Não é isso. É se esforçar, irmão. Se você pecar, nós não estamos livres de cometer pecados. Nós somos pecadores, nós erramos mesmo. Infelizmente, nossa natureza humana. Mas eu não posso fazer de forma
premeditada, desenhada, projetada. Eu não posso, irmão. Você não pode, conhecedor. Aí que tá, ou você é só um conhecedor ou o que você é? Às vezes eu posso ser apenas um pregador aqui e um hipócrita, mentiroso. Pode ser, irmão. Quem me conhece é Deus. Vamos ser honestos, né? Quem me conhece é Deus. Mas e você? E tantos outros por aí? Fala uma coisa, vira as costas, tá fazendo outra. Tá negando ao Senhor Jesus, tá escolhendo Barrabás. O verdadeiro amigo, irmãos, que entregou a vida pelos amigos, pelos irmãos. O Senhor Jesus Cristo morreu por nós. Será que é isso que Ele merece de nós? A traição? Muitos querem falar de Judas, ou Iscariotes. Judas Iscariotes. Muitos querem falar de Pedro, que negou 3 vezes, até pregam. Muitos que querem falar do rei Davi, que foi o pior pecador da Bíblia. Eu já ouvi isso aí por aí já. Disseram que Davi foi o pior pecador da Bíblia só porque cometeu adultério. Mas quantos fazem muito pior do que Davi fez naquela época? Davi pelo menos se arrependeu. Davi pelo menos se converteu. Pedro se arrependeu e se converteu. E nós? Nós ficamos apoiados. Atire a primeira pedra quem não tem pecado. Pregador. Você é muito santarrão, pregador. Você é muito santão. Você acha que só você vai pro céu, que não sei o quê. Cuida da sua vida que eu cuido da minha. Não, irmão, não vou cuidar só da minha vida não, porque a minha função não é essa na terra. Eu fui levantado, irmão, conforme Isaías 60, a pregar as boas novas, viu? Quem aceitar, aceitou. Quem não aceitou, negou. Chegará naquele dia, irmãos. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Muitos que não querem ouvir a verdade porque vai ser cobrado um dia por saber a verdade. Mas não adianta fugir, porque Deus sabe todos aqueles que fugiram de ouvir a verdade. Não tem escapatória. Porque Deus é justo. Embora Ele seja muito grande e poderoso, Ele é justo. E Ele dá oportunidade para todos. Ninguém vai ficar sem oportunidade, irmãos. Ninguém fecha os olhos sem ter a oportunidade. Porque Deus é justo. Mas o que nós temos feito com as oportunidades? Temos deixado escorrer, né? Escorrer pelos dedos. Estava uma vez na mão. Aí deixa. Vai embora. Outros que tá com a oportunidade na mão e joga fora. Despreza a oportunidade. O inimigo que acaba aproveitando da inoperância de muitos e potencializa os problemas. As pessoas vivem baseado nos problemas da vida e não conseguem ser um cristão, não conseguem seguir a Jesus Cristo. Irmão, eu sei que todo mundo tem problema e vai continuar tendo. Essa é a notícia triste. Mas tem de bom ânimo. Quer me seguir? Tome a sua cruz e siga-me. Barrabás não incomodou ninguém. Barrabás não mandou ninguém fazer nada. Foi por isso que o pessoal escolheu ele para ser solto. Por quê? Porque o ser humano é assim mesmo. O ser humano não gosta de regra. O ser humano não gosta de lei. O ser humano gostaria que não houvesse radar de velocidade nas estradas. O ser humano não gosta de mandamentos. O ser humano não gosta de lembrar do, né? Não vou nem entrar no mérito aqui não. Mas não gosta. O ser humano quer fazer o que ele quer fazer porque a vida é dele, ele é livre. Ele tem livre-arbítrio. É como o irmão disse. A vida é minha, eu faço o que eu querer. Tá bom, irmão, faz o que você querer mesmo. Fica aí cheio de problema. Fica aí. Cristão, irmão. Não esse monte de crente aqui, ó, que sentiu fome. O Senhor Jesus, no seu amor, na sua misericórdia, multiplicou os pães e os peixes. E encheu a barriga daquele povo ingrato. Ingrato.
Quantos milagres o Senhor tem feito nas nossas vidas. Mas mesmo assim, muitos de nós não reconhecem. Conta da ingratidão. Aí muitos de nós vai lá na rede social. Gratidão. Gratidão. De palavras. Eles me adoram com palavras de língua boca para fora. Mas o seu coração está longe de mim, diz o Senhor. Aí eu vou naquela passagem que a gente já sabe. Já deve ser umas 4 vezes que eu falo aqui no canal. Analise-se, pois o homem é assim mesmo. Palavra de vida, irmãos. Palavra de salvação eterna, irmãos. Você sabe por que está escrito na Bíblia que naquele dia haverá pranto e ranger de dentes? Remorso terrível. Por quê? Porque teve a oportunidade e jogou fora. Teve a oportunidade e não aproveitou. Coisa feia, né, irmão? Perdão. Ranger de dente e um remorso terrível. Sem contar o calorzinho que vai estar lá, né? Se é fogo, vai estar quente, né, irmão? Não sei, nunca fui lá e graças a Deus que eu não vá. Não sei, né? O apóstolo Paulo disse que nem julgava que tivesse ganho. Eu não vou dar por ganho, não. Uma coisa eu sei, eu prossigo pro alvo. O prêmio. Receber a coroa. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Ser cristão, irmão, de verdade. Imitar a Cristo em todas as áreas. Em todas as situações. Principalmente naquela que nos confronta. Naquelas que parece bem difícil imitar o Senhor Jesus. É nessa hora que nós honramos Ele. E é nessas horas que nós não negamos Ele. Amém? Desejo que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus proteja. No poderoso nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. E que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Até a próxima.